6 de agosto de 1945. Hiroshima não era apenas uma cidade, era um organismo vivo que respirava ao ritmo do rio Ota. Eu me lembro dos sons dos tamancos de madeira, os gueta, batendo contra o pavimento de pedra logo cedo. Era o despertador da nossa rua. O sol da manhã era suave, filtrado pelas árvores de cânfora. Naquela manhã, minha esposa, Hana, preparava o missô. O vapor subia da pequena cozinha, misturando-se ao cheiro do chá verde. Não havia pressa. No Japão daquela época, cada gesto tinha uma geometria. A forma como ela dobrava os nossos futons, a precisão com que colocava a tigela de arroz na mesa, era uma coreografia de paz em meio a uma guerra que parecia distante. Eu olhei para meu filho pequeno, Kendi. Ele estava tentando prender uma cigarra em uma caixa de papel. O riso dele era a coisa mais pura que eu já tinha ouvido. "Papai, você vai voltar cedo?" ele perguntou. "Sim, Kendi. Vamos ao rio pescar quando o sol baixar." Eu saí para o trabalho. Caminhei pelas ruas movimentadas do centro. O mercado estava abrindo. Mulheres varriam à frente de suas lojas. O céu estava de um azul tão profundo, tão perfeito, que parecia irreal. Hiroshima era uma joia de papel e madeira, flutuando entre montanhas e mar. Ninguém sabia que o relógio da eternidade estava prestes a parar. 8h15 da manhã. Eu estava entrando no escritório do banco, a poucos quarteirões do centro geográfico da cidade. Parei por um segundo para olhar para cima. Vi um rastro branco no céu, um avião solitário, o Enola Gay. Não houve som de explosão, houve apenas o brilho. Imaginem 1 milhão de flashes de câmeras disparando ao mesmo tempo dentro das suas retinas. Um branco azulado que não pertencia a este mundo. Era como se o próprio sol tivesse decidido descer à terra para nos abraçar. E então, o silêncio foi substituído por uma pressão que eu não consigo descrever. Não foi um empurrão, foi como se o ar tivesse se tornado sólido e estivesse tentando me esmagar contra o átomo. Fui arremessado através da sala. Senti o vidro das janelas se transformando em pó e entrando na minha pele como agulhas de gelo. O mundo ficou escuro. Um escuro absoluto, denso, carregado de uma poeira que tinha o gosto de cimento e morte. Eu não ouvia nada, meus tímpanos haviam estourado. Eu estava enterrado sobre os escombros do que, um segundo antes, era a minha vida. Quando recuperei a consciência, eu não sabia quem eu era. Empurrei uma viga de madeira, meus dedos escorregaram. Quando olhei para minhas mãos, a pele estava pendurada como se fosse uma luva de borracha derretida. Eu não sentia dor ainda. O choque é a anestesia de Deus para o insuportável. Saí para o que antes era a rua. Hiroshima havia desaparecido. Não havia prédios, não havia árvores. Havia apenas uma planície de cinzas fumegantes sob um céu que havia se tornado roxo. As pessoas passavam por mim, elas não pareciam humanas. Eram figuras cinzentas, caminhando com os braços estendidos para a frente para evitar que a pele pendurada tocasse o corpo. Eram procissões de fantasmas. Ninguém gritava. O silêncio era a coisa mais aterrorizante. O único som era o estalar das chamas que começavam a brotar das ruínas de madeira. "Hana! Kendi!" Minha voz saiu como um sussurro rouco, meus pulmões ardiam, o ar estava carregado de partículas radioativas que eu ainda não entendia. Comecei a caminhar em direção à minha casa. Onde era a ponte Aioi, agora havia apenas metal retorcido. Vi cavalos mortos, inchados instantaneamente pelo calor intenso. Vi sombras de pessoas projetadas no asfalto, pessoas que haviam sido vaporizadas em 1 microsegundo, deixando apenas a sua silhueta como um registro final de sua existência. Passei pelo que restava de uma escola primária.
Dezenas de crianças estavam paradas ao redor de uma cisterna de água, tentando beber, mas a água estava cheia de cinzas e fuligem negra. Eu continuei. Minha perna esquerda estava rasgada, o sangue misturando-se à poeira cinza, criando uma luma escura que grudava no chão. Cheguei às bargas do rio Ota, o rio que eu amava, o rio onde Kendi queria pescar. A água estava coberta de corpos. Centenas, talvez milhares de pessoas haviam mergulhado no rio para escapar do calor insuportável da bomba térmica. Muitas morreram lá dentro, suas roupas queimadas fundidas à carne. A sede era uma agonia que superava qualquer ferimento. Eu me arrastei até a borda e bebi. A água tinha gosto de ferro e morte. Olhei para o outro lado e vi a fumaça preta subindo em uma coluna que parecia tocar o espaço. O cogumelo que o mundo veria em fotos, mas que para mim era o teto de um cemitério sem fim. Encontrei o lugar onde ficava minha casa. Não havia nada, apenas o alicerce de pedra. A cozinha onde Hannah fazia o chá, o canto onde Kendi guardava suas cigarras, tudo havia sido varrido pelo vento da explosão. Comecei a cavar com as mãos nuas, ignorando a dor da carne viva. Encontrei a caixa de metal de Hannah, estava derretida. Encontrei Kendi. Ele não sofreu, ele ainda guardava a caixinha de papel. Ele parecia estar dormindo sob uma camada de poeira branca. Hannah estava perto dele. Eu me sentei ali, entre as cinzas do meu mundo, e pela primeira vez a dor física chegou. Uma dor que subia pelos nervos como eletricidade, enquanto eu segurava o que restava da minha família. O sol estava se pondo, um sol vermelho sangue, iluminando a cidade que havia sido sacrificada. De repente, gotas começaram a cair. Mas não era uma chuva normal. Eram gotas grandes e pesadas como graxa. A chuva negra, o subproduto da explosão carregado de radiação mortal. As pessoas abriam a boca para beber aquela chuva, achando que era a salvação para a sede. Elas estavam bebendo o veneno que as mataria por dentro em poucas semanas. Eu sentia a chuva na minha pele queimada. Ela ardia como ácido. Minha mente começou a falhar. Eu via luzes onde não havia, ouvia vozes de pessoas que já tinham partido. Eu percebi que Hiroshima não tinha sido apenas bombardeada, ela tinha sido amaldiçoada por uma força que a humanidade nunca deveria ter libertado. Eu fui levado para um hospital improvisado em uma colina. Lá eu vi algo novo. Pessoas que não tinham feridas externas começaram a morrer. O cabelo delas caía em tufos, elas tinham manchas púrpuras na pele, começavam a vomitar sangue e a ter febres que fritavam o cérebro. Os médicos estavam perdidos, eles chamavam de doença X. Eu também comecei a sentir. Minha gemiba sangrava sem parar. Eu estava tão fraco que não conseguia levantar uma colher. O cheiro no hospital era de carne em decomposição e produtos químicos. Eu via amigos que sobreviveram à explosão definharem em dias, se tornando sombras de si mesmos antes de darem o último suspiro. Os sobreviventes em Hiroshima eram uma roleta russa onde o prêmio era uma morte lenta e silenciosa. Meses passaram. Eu sobrevivi, ninguém sabe como ou por quê. Hiroshima começou a se mover de novo. Vimos a primeira planta brotar nas cinzas, um oleandro. Foi o primeiro sinal de que a vida ainda era possível naquele solo amaldiçoado. Começamos a construir barracos de madeira, começamos a limpar os escombros, mas o trauma era uma sombra constante. Toda vez que víamos um avião, corríamos para os abrigos. Toda vez que sentíamos um pouco de febre, achávamos que o mal invisível tinha voltado. Nós éramos os Hibakusha, as pessoas afetadas pela bomba. O mundo nos olhava com medo e pena. Hoje, Hiroshima é uma cidade linda, cheia de flores e paz, mas debaixo do asfalto moderno ainda sinto o calor daquele dia. Eu carrego no meu corpo as cicatrizes, os queloides que nunca sumiram.
Eles são o mapa do que aconteceu quando a ciência perdeu o coração. Se você estivesse naquela manhã, sentindo o perfume do chá e o riso de um filho, como você olharia para o céu hoje? Você perdoaria o avião? Você perdoaria a humanidade? Hiroshima não é apenas uma lição de história, é um aviso de que somos capazes de criar o sol, mas também de usá-lo para apagar o nosso próprio futuro. O que você faria se o seu mundo inteiro desaparecesse em um piscar de olhos? O que você valorizaria nos seus últimos segundos? Escreva nos comentários, pela paz de Hiroshima. Se esta história de sobrevivência e perda tocou a sua alma, deixe o seu like. É a sua promessa de que nunca deixaremos essa luz brilhar novamente. E para continuar ouvindo as vozes que a história tentou calar, inscreva-se no canal. Eu sou o seu contador de histórias.